Vocês estão felizes de estar aqui? Pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Jesus? Estou feliz também por estar na presença do Senhor mais um dia, por estar aqui para glorificar, para exaltar, para mergulhar, para pedir a Deus que haja, louvado seja Deus, ao meu favor, ao favor da minha família, ao teu favor, que é meu irmão em Cristo. Que Deus venha nesta noite nos abençoar, que Ele venha continuar a falar aos nossos corações. Quem pediu para ser curado? Quem pediu para ser transformado? Quem pediu para ser batizado? Quem pediu para ser renovado? Se prepare, porque Ele veio, Ele está aqui. Quem crê, levanta a mão e glorifica e exalta o nome santo do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, tema da campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ontem à tarde dirigindo, estava indo para a cidade, estava trabalhando e recebi um telefonema do pastor Moab dizendo que tinha trocado. Louvado seja Deus, eu estava agendado para pregar na campanha no dia 19 e o pastor Sidney estaria pregando hoje, mas a agenda de trabalho dele foi mudada, a escala foi mudada, e o pastor perguntou para mim: há uma possibilidade de trocar e de você pregar amanhã? Eu imediatamente disse: eis-me aqui, estou na presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que o Senhor determinou. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao meu e ao teu coração nesta noite, e nós vamos mergulhar pela terceira vez juntos nesta noite, e como diz a ungida, louvado seja Deus, do Senhor, nós vamos levantar desse mergulho diferente, mais forte, mais convicto de que a nossa vitória está próxima. Quem achou, glorifica o Senhor Jesus. Todos já acharam? Diga amém. Está escrito assim o versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. A carne, louvado seja Deus, ficou como a de um menino. A carne de um menino não tem nenhuma cicatriz. A carne de um menino, louvado seja Deus, não tem nenhuma mancha. A carne de um menino não tem nenhuma marca. A carne daquele homem ficou como a de um menino. Ele não lembraria mais que um dia foi leproso, que um dia teve enfermidade, que um dia ele estava, louvado seja Deus, se escondendo debaixo de uma fada com aquela enfermidade, porque ele ia, louvado seja Deus, obedecer o que mandou o homem de Deus. E quando obedecemos o que manda o homem de Deus, pode ter certeza de uma coisa, querido: você é abençoado, você é curado. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome santo do Senhor. Naamã era um homem valoroso. Naamã, ele vencia as batalhas em que ele participava e dava vitória para o rei da Síria, para o povo assírio. Ele dava vitória, ele tinha estratégia de guerra, ele é o homem que estava à frente da batalha, ele era um homem que ele ia para a batalha e ele vencia com a força do seu braço, com a força, louvado seja Deus, do seu exército, mas não podia vencer, louvado seja Deus, a sua enfermidade, porque a enfermidade, quando ela é maligna, só quem pode vencer é o Todo-Poderoso. Só quem pode dar jeito é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que Naamã não servia, um Deus que Naamã não acreditava, um Deus que Naamã achava que com o ouro, com a prata, com as vestes bem bonitas, com toda aquela pampa dele, ele podia comprar, ele podia chegar lá e dizer: toma aqui o dinheiro, toma aqui a veste, toma aqui esses presentes, agora vem, coloca a mão em mim, invoca o teu Deus, porque não era o Deus dele, e me cura. Mas não era
assim, tinha que passar pelo processo, tinha que fazer conforme o homem de Deus mandasse, tinha que fazer conforme o Todo-Poderoso ordenasse. E ainda hoje é assim, não é do nosso jeito, não é do jeito que queremos, não é do jeito que pensamos, é do jeito e da maneira de Deus, no tempo de Deus e na hora de Deus. Se Deus manda mergulhar 7 vezes, não é uma, não é duas, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, é 7 vezes. Se mergulhar, vai ser curado da lepra. Se mergulhar, vai ser curado da enfermidade. Quem crê, levanta a mão, glorifica e exalta o nome do Senhor. Já foi dito aqui nesta noite, os que estão aqui porque acreditam. Os que estão aqui porque louvam e engrandecem o nome do Todo-Poderoso. A doença de Naamã era a lepra. Naquela época de Naamã, toda doença de pele, o diagnóstico era a lepra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele tinha lepra. Ele podia ter psoríase. Ele podia ter canceríase. Esta doença, queridos, a primeira coisa que acontece é a perda da sensibilidade ao calor. E se trouxermos, louvado seja Deus, para o mundo espiritual, eu te digo uma coisa: aquele que está leproso está em pecado, e aquele que está em pecado perde a sensibilidade ao calor, perde, louvado seja Deus, a sensibilidade com Deus, não sente o calor do Espírito Santo. Você pode estar do lado dele, glorificando, exaltando, virando cambalhota, sentindo a presença de Deus, e ele está calado, porque ele não sente nada. Quem está doente, quem está leproso espiritualmente, não tem sensibilidade com Deus, não ouve a voz de Deus, não ouve Deus clamar, não ouve Deus chamar, não ouve o chamado de Deus, não ouve o movimento do Todo-Poderoso. Mas aqueles que estão aqui nesta noite é porque crê, e quando o papai fala, você responde, levanta a mão, glorifica, exalta o nome do Senhor. Uma pessoa com lepra espiritualmente era como a lepra de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha mancha pelo corpo. A mancha, louvado seja Deus, ia tomando aos poucos o corpo de Naamã. A lepra ia tomando o corpo inteiro. Quem está leproso espiritualmente, devagarinho vai ficando marcado, vai ficando manchado, porque é pecado em cima de pecado, é coisa errada em cima de coisa errada, é confusão em cima de confusão, é disse-me-disse em cima de disse-me-disse, vai ficando manchado, vai ficando, louvado seja Deus, marcado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a doença de Naamã. E com o tempo, se não curasse, ia mutilando partes do corpo. Assim como na vida espiritual daquele que anda em pecado, daquele que perdeu a sensibilidade com Deus, daquele que não tem sensibilidade, louvado seja Deus, como Todo-Poderoso, ele vai perdendo parte do corpo de Cristo. Ele vai perdendo partes importantes, louvado seja Deus, do corpo de Cristo. Essa era a doença de Naamã. Naamã era um homem valoroso, mas tinha uma lepra, que no meio do exército ninguém via, porque ele estava apartado. No meio, louvado seja Deus, daqueles que o serviam, não dava para ver. Ele estava vestido, mas em casa, dentro da sua casa, ele tirava a farda e era notório que Naamã era leproso e raivoso. Tem pessoas que parecem ser muito mais importantes do que nós que estamos na presença do Senhor. Tem pessoas que parecem, louvado seja Deus, que são muito mais abençoadas do que nós que estamos na presença do Senhor. Mas dentro de sua casa é possível perceber a lepra no corpo dele. É possível perceber que ele está leproso e que precisa urgente da providência de Deus. Que precisa urgente, louvado seja Deus, do socorro do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Naamã tinha lepra. Saiu e resgatou uma menina. E pegou aquela menina que era de Israel e levou para sua casa.
e deu a sua serva para que ela ficasse deu como serva para a sua esposa, para que ela trabalhasse dentro da sua casa. Naamã chega em casa e quando tira a sua farda, a menina vê a lepra. Ela enxerga que ele é um varão valoroso lá no seu quartel, lá onde ele trabalha. No meio, louvado seja Deus, aqueles que o serviam diante do rei, mas ele era leproso e ele precisava da ajuda de Deus. Aquela menina estava naquela casa porque ela foi resgatada cativa, ela estava presa, mas era serva do meu filho poderoso. E quem é servo do meu filho poderoso pode estar preso, pode estar encarcerado, mas a boca não está fechada. O seu testemunho, louvado seja Deus, é a sua maior pregação. Ela diz para a sua serva: esse homem, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele ficaria curado. Levanta a mão e glorifica. Exalta o Senhor. Assim é o crente, querido. Tu pode estar angustiado, tu pode estar passando, louvado seja Deus, no vento, tu pode estar passando no vale, mas se estiver alguém que está na tua frente, que não acredita em Deus, que não tem Deus, levanta a cabeça e diga: o meu Deus tem poder para te tirar desta situação, o meu Deus tem poder para te colocar de pé. Levanta a mão e glorifica, exalta o nome do Senhor. Assim fez aquela menina. E sabe o que aconteceu? Um homem, louvado seja o nome do Senhor, que não acreditava em Deus, que não tinha Deus, mas que estava leproso e precisava ser curado da lepra, queria ser curado da lepra. Ele acreditou no testemunho da menina, ele ouviu o testemunho da menina, porque com a menina andava o Todo-Poderoso, com a menina estava Deus. Ela falou com convicção, ela falou com certeza: se buscar o homem que está em Samaria, vai ficar curado. Se buscar o Todo-Poderoso, a cura chega, a lepra sai, a perturbação sai, aquilo que está angustiando sai, aquilo que está na mente, perturbando, aquilo que está trazendo tristeza, vai sair. Se procurar o homem de Deus, sai. Quem vê, levanta a mão e glorifica, exalta o nome do Senhor. E vai, o homem acreditou. Chegou imediatamente e falou por Redacinha: lá na minha casa aquela menina que eu resgatei de Israel, ela disse que tem um homem que está em Samaria e ele pode me curar. Eu quero ir até lá, mandar carta por rei dele para que eu possa entrar em Israel, porque ele resgatou a menina de Israel. Eles estavam em briga, mas aquele era um tempo de paz. E ele disse: então manda uma carta, diga que eu estou indo para lá, quero me encontrar com esse homem, eu quero ficar curado, eu vou ver esse homem, eu quero ficar curado disso. Saiu em busca de Eliseu, saiu em busca da cura, só que ele procurou a pessoa errada, ele procurou o homem errado. O rei da Síria escreveu a carta, mandou para o rei de Israel. Quando a carta chegou até o homem, ele disse: mas ele está pensando que eu sou Deus, que posso matar, que posso vivificar. Eu não sou Deus. Sabe o que acontece, querido? Às vezes procuramos o homem errado, às vezes procuramos a pessoa errada, às vezes achamos que aquele que está rodando, que aquele que está pulando, que aquele que está falando do mistério, é com ele que está a bênção, é com ele. Mas quando ele chega em casa, pode ser que ele pode ser que corrente, pode ser que ele não segue o ministro da cura. Quem está entendendo, levanta a mão, glorifica, exalta o nome do Senhor. Tem que procurar a pessoa certa. Sabe o que aconteceu? Tu vai glorificar agora. Quando Eliseu soube que a carta estava endereçada ao rei de Israel, quando ele soube que o rei estava rasgando as suas vestes, porque achava que era afronta, achava que eles estavam afrontando o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu pegou e disse: pode deixar vir, pode deixar ele vir, que ele vai saber que existe profeta aqui em Israel. Levanta a mão e glorifica, exalta o nome do Senhor. Você saiu da tua casa, louvado seja Deus, entrou nesse lugar. Foi pela primeira vez, alguém disse a respeito desse lugar: pode vir do jeito que estiver, pode vir amargurado mesmo, pode vir da maneira que estiver, e tu vai constatar que aqui neste altar